Na nossa última aula, entramos no assunto sobre a adolescência, né? Vimos que em uma certa fase da vida, os meninos e as meninas apresentam algumas mudanças no corpo, mudança na personalidade, uma mudança em geral. Então, essas mudanças, elas estão totalmente relacionadas aos hormônios, certo? Que nessa aula de hoje nós vamos ver essa relação aí de hormônios e a puberdade. Por volta, mais ou menos, né, dependendo de cada indivíduo, de cada organismo, por volta dos 8 anos, o hipotálamo libera um hormônio chamado gonadrofina, que vai até a glândula da hipófise. Ali, né, naquela glândula, irá disparar uma produção de outros 2 hormônios, que são eles: luteinizante, que é chamado de LH, e o hormônio folículo estimulante, que é chamado de FSH. Eles estimulam os ovários a fabricar o estrogênio e a progesterona, no caso das meninas. Assim como nos meninos, as meninas também elas produzem testosterona, porém numa quantidade menor. Esse hormônio, né, a testosterona, nos meninos faz com que a cartilagem da laringe, onde estão as pregas vocais, aumentem em torno de 4 milímetros. Então, isso aí vai ocasionar na voz menos aguda, mais grave. Então, nessa fase aí, nesse momento, né, dessa liberação da testosterona e desse acontecimento aí nas pregas vocais, que a voz dos meninos começam a ficar mais grossa. O corpo da menina, ela vai ganhar contornos de mulher, né? Vai aumentar o quadril, afinar a cintura. Na presença do estrogênio, células do tecido adiposo na região das coxas, das nádegas e da barriga crescem e se multiplicam. Então, é muito comum, né, nessa fase, ganhar um pouco de peso, é totalmente normal, mas não quer dizer que é uma regra, nem todo mundo vai ter esse ganho. Porém, vão ser observadas algumas mudanças no corpo. Os locais em que a gordura se deposita varia muito de acordo com o biotipo de cada garota. Algumas meninas têm a tendência, né, a ganhar mais gordura no corpo, enquanto outras não. Então, isso aí tudo vai depender do biotipo de cada uma. Nos 2 primeiros anos do período menstrual, né, o eixo hipotálamo-hipófise-ovário ainda não estão amadurecidos. Por isso, os ciclos são bem irregulares, certo? Então, é muito comum nos 2 primeiros anos, né, de menstruação da menina ter um ciclo irregular. Não sabe qual é o dia, às vezes vir muito antecipado, às vezes a menstruação às vezes vir muito atrasada. Então, isso é muito comum, porque essa região aí, hipotálamo, hipófise e ovário, não estão totalmente amadurecidas. A menina pode ter períodos de fluxo e frequências variadas, né? Um fluxo sanguíneo maior em um ciclo e menor em outro. E muitas vezes pode até vir sem ovulação, né? Porém, isso aí tudo vai depender do organismo de cada uma. A testosterona é um dos principais responsáveis pelo estímulo das glândulas sebáceas, que secretam a gordura natural da pele. Esse sebo, né, essa gordura, se acumula nos poros e serve de alimento para as bactérias, provocando então uma inflamação com pus, que é as espinhas. Quando a testosterona é liberada pelas glândulas suprarrenais e pelos ovários, e cai na circulação sanguínea, começa a crescer os primeiros pelos nas axilas, nas pernas, na região pubiana, certo? Então, na puberdade, vai aumentar, né, esse crescimento de pelos, justamente pela liberação da testosterona na corrente sanguínea. O primeiro sinal da puberdade não é a menstruação no caso das meninas, mas sim o surgimento do broto mamário, certo? Que é uma glândulazinha que fica no interior da mama, né? Com a elevação da auréola, certo? E da
papila, né? Então, do seio, a auréola, que é aquela marquinha no seio, vai aumentar o tamanho. O estrogênio, o hormônio ovariano, é o maestro que rege essa transformação com data certa para ocorrer, que é geralmente entre 8 e 10 anos. Os hormônios sexuais ativam as glândulas sudoríparas, que passam a produzir mais suor. Como o líquido, né, como esse suor, ele é rico em bactérias, elas se proliferam nas axilas e nos pés, daí essas regiões passam a exalar alguns cheiros desagradáveis. Por isso que é muito importante, quando a gente observar, né, um cheiro desagradável, utilizarmos desodorante, por exemplo, porque o suor, ele é repleto de bactérias, certo? Então, quanto mais aquele suor fica lá, mais aquelas bactérias vão se proliferar e causar mau cheiro. Tanto nas axilas quanto nos pés, né? Os pés, quando a gente tem o chulé, né? Quando coloca um sapato e tem chulé, é porque o suor, as bactérias presentes no suor se proliferaram. Por isso que tem até alguns talcos que pode colocar no pé para amenizar esses cheiros desagradáveis. Na infância, a velocidade média do crescimento das meninas é de 5 a 7 centímetros por ano. Antes da menarca, que é a primeira menstruação, né, como nós já vimos, chega até 12 centímetros por ano. Depois que ocorre a primeira menstruação, esse crescimento ele vai diminuir o ritmo. Geralmente, um ser humano pode crescer até 20, 21 anos em média. Vai depender também da genética de cada pessoa. Porém, depois da menstruação, depois da puberdade, no caso das meninas, a menstruação. No caso dos meninos, quando entra aí na puberdade, esse crescimento começa a diminuir, certo? Continua crescendo, mas em um ritmo menor. Espero que vocês tenham compreendido. Caso tenha alguma dúvida, assistam novamente com mais atenção o vídeo ou então falem comigo no privado. Boa atividade para todos!